Aleluia. O livro de Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Vou chamar o apóstolo Leandro para estar subindo aqui para nós. Há bastante tempo do ministrador, aproveitar bastante. Eu costumo brincar que as plateias mais altas não precisam receber oração, né? Muito pelo contrário. Não, mas... mais entrega, mais necessitamos. Amém. Estende suas mãos para cá, vamos orar. Alguém vai tirar uma foto bem bonita nossa aqui? Aleluia, graças a Deus. Amém, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que alegria estar na Tua presença, meu Deus, nessa tarde. Queremos, Pai, colocar o Teu servo diante da Tua presença. Pai, desde já colocamos o seu ministério, sua família. Pai, que nada venha atrapalhar o filho do Teu Espírito sobre a vida dele. Pai, abençoamos ele agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Shalom, queridos, graça e paz. Amém, queridos? Amém. Não tinha homem aí. Tem homem aí, não? Amém. Tem homem com H aí, não? Amém. O que é homem com H? O que você entende como homem com H? O que você entende como assim? Eu sou homem com H. O que é homem com H? Ninguém vai arriscar falar. Hã? De verdade. Oxa, pelo menos não teve coragem. É um homem de verdade. E quem é um homem de verdade? O provedor. Quem é um homem de verdade? Porque é temente a Deus. E um homem de verdade? Um homem que ele é Deus, um homem provedor. O que é um homem Caráter. de caráter? O que mais? O vigia do mal. Valor, o quê? Se desvia do mal. O que mais? Vai. O que é para vocês um homem de verdade? Um homem Marido com cara é de só uma de mulher. verdade, né? Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. O que mais? Aquele que ensina o caminho. Aquele que ensina o caminho do Espírito. E posso ir embora. Você já sabe tudo isso. Meu irmão, o que você acha? Saber é uma coisa. Colocar em prática os ensinamentos que nós já temos é outra história. Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês. Porque de fato, nós homens precisamos mais do que nunca alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Esse tema de hoje aqui, que é o congresso de homens. Homens o quê? Homens segundo o coração de Deus. Não é esse o tema? É esse? É esse. Eu achei que vocês ficassem sem imaginar que é, né? É homem, eu tenho que mudar a mensagem, cara. É homem segundo o coração de Deus. Aonde isso faz menção aqui? Por que homem segundo o coração? Já vi muitos congressos com homem segundo o coração de Deus. Quando a gente fala de homem segundo o coração de Deus, você se lembra de quem? De Davi. Por quê? Considerado por quem? Por quê? O coração quebrantado. E por que Deus procura Davi, um homem segundo o coração, que vocês já é segundo o coração de Deus? O que aconteceu? Para que Davi fosse achado, fosse encontrado como um homem segundo o coração de Deus. Porque havia um outro homem. Não tinha um outro homem? Davi só foi achado porque um outro homem não foi encontrado.
encontrado segundo o coração de Deus. Quem era esse outro homem que não foi encontrado segundo o coração de Deus? Saúl. Entendeu? Ele disse: Senhor, por favor, que eu possa ser encontrado segundo o teu coração, para que você me encontre no meu lugar. É aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através de mim. Porque Davi só foi encontrado, procurado por Deus, foi encontrado, achado por Deus, segundo o seu coração, porque havia um outro homem que estava numa posição de rei, mas que não foi encontrado segundo o coração de Deus. Por algumas razões. E ele foi reprovado, rejeitado por Deus, porque desobedeceu. E desobedecendo a Deus, Deus procurou outro homem para fazer aquilo que Deus queria fazer naquele tempo, naquele momento. Deus precisava de um homem diferente. Deus não precisava de um homem como todos os outros homens. Ele precisava de um homem diferente. E esse homem diferente foi encontrado em Davi. Quem que é um homem diferente? É um homem segundo o coração de Deus. E para ser um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos ter um coração alinhado. Precisamos alinhar o nosso coração a Deus. Davi, ele não era ninguém de expressão nem na própria casa, nem na própria família, aos olhos do pai e dos irmãos. Era alguém sem valor. Era alguém que estava lá só cuidando das ovelhas do pasto do seu pai. De trás das malhadas foi encontrado. Mas o que aconteceu? Que Deus então olhou para Davi e disse: eu preciso, para fazer o que eu necessito que seja feito, de um homem diferente, de um homem que não age como todos os outros homens, um homem que não é igual aos outros homens, porque homem com H, todo mundo diz que é. Né? Um homem de verdade. Mas o que é ser um homem de verdade? O homem de verdade é aquele que bate nos outros? O homem de verdade é aquele que vai para a briga, que não aguenta desaforo? O homem de verdade é aquele que bate na mulher? O homem de verdade é aquele que não educa os seus filhos? O homem de verdade é aquele que não leva desaforo para casa? O homem de verdade é aquele que é isso, né? Porque tem muito homem assim, né? Tem muito homem assim que diz que é homem de verdade porque não leva desaforo para casa, porque onde ele vai arrumar briga, né? Surra todo mundo. É aquele que mete medo dos outros, que quando chega em casa todo mundo tem que ficar quieto. Enfim, alguns homens agem dessa forma. E acham que são homens de verdade. Mas hoje, nessa tarde, aqui eu quero alinhar com vocês aquilo que é de fato, de verdade, um homem segundo o coração de Deus. Para isso, queridos, eu quero dizer para vocês que não significa que o homem precisa ser perfeito. Porque não existe homem perfeito. Ou existe? Não existe. O perfeito é o único, que é Jesus. Mas existe aqueles que alinham o seu coração com o coração de Deus, que o seu coração está inclinado ao coração de Deus. É aquele que peca, e quando peca, ele de fato, verdade, reconhece o seu erro, se arrepende daquilo que fez e confessa e deixa. Não é isso que diz Provérbios? Confessa e deixa, porque esse alcançará misericórdia. Não é ser homem perfeito, mas é ser um homem alinhado, é um homem com um coração próximo de Deus.
Mas por que eu falei aqui que eu quero alinhar o meu coração ao coração de Deus? Porque eu quero ser um homem de fato, de verdade. Eu quero ser um homem de verdade para minha esposa, eu quero ser um homem de verdade para os meus filhos, eu quero ser um homem de verdade na sociedade. Por isso o tema esse primeiro tema, porque vou ministrar 2 temas. Esse primeiro tema aqui é o DNA de um homem segundo o coração de Deus. E qual que é o primeiro tema? O DNA de um homem segundo o coração de Deus. Amém? Esse é o primeiro tema. E depois o segundo é o homem posicionado. Amém? Esse primeiro tema aqui vai ter foco em identidade, caráter e intimidade. Diga comigo, identidade, caráter e intimidade. Amém? Mas por que DNA de um homem segundo? Qual é o DNA de um homem segundo o coração de Deus? Primeiro nós temos que saber o que é DNA. Eu sei o que é DNV. Sabe o que é DNV? Data de nascimento precisa. Eu estou quase lá. Estou com 56 anos de vida. 56 anos de vida, 30 anos de conversão, 23 anos como pastor titular. Casado há 36 anos. Tenho um filho que vai fazer 36. Tenho uma filha que vai fazer 23. Fez 22 anos, desculpa. E tenho aí de ministério 20, à frente de 22 anos. Tenho 4 netos, Davi, Noah, Samuel e Maé. Tenho uma família. Eu quero dizer para você que eu estava cantando essa canção ali, a outra, a segunda canção, e Deus me levou a lembrar de quem eu era antes de Ele me escolher para ser quem eu sou, pela misericórdia de Deus. Esse homem que está aqui, querido, só para vocês entenderem que hoje é pastor, é apóstolo, cuida aí do Rio de Santa Catarina. Eu fui viciado em drogas por mais de 10 anos, viciado em cocaína. Me separei da minha esposa por causa das drogas. Com 3 anos de casamento. Me separei por uns 4, 5 meses. Fui preso. Só não fiquei pagando pena, ou seja, porque eu acabei no processo de misericórdia de Deus, eu fiquei preso por tanto tempo. Mas eu comprei para sustentar o meu vício. Quem olha para o apóstolo Leandro hoje, não imagina uma história como essa. Porque nós só conhecemos o hoje, não conhecemos o ontem. E eu estou dizendo isso porque Deus pode transformar o homem que for, quando ele decide colocar a sua vida nas mãos dele. E não foi fácil para mim, porque fui viciado desde os 14 anos de idade até os meus 24 anos de idade. Andei delas muito horríveis. Vendi droga por muito tempo. E quando a minha sogra chegou e falou
falei, eu não quero isso. Porque essa coisa de ser crente é para gente pobre. Era a minha visão. Mas pobre era eu que já estava naquela situação e não sabia. Isso é orgulho e soberba. Né? E um dia, há 30 anos atrás, estávamos em Barra Velha, fomos para um culto na quadrangular. A minha esposa aceita Jesus. Eu falei, misericórdia. Não foi essa palavra. Não foi essa palavra. Só olhei isso. Que diabo. Aí eu fiquei assustado. Não, você passando. Esses isso passando. Mas ela foi mudando aos poucos, mudando a sua postura, as suas atitudes, porque eu jogava bola, eu gostava de jogar bola, jogava municipal, as coisas todas. E eu não parava em casa, porque eu vivia viajando pela bola. E amador, mas jogava bastante, né? Por aí. E ela não gostava muito, nem as minhas roupas de jogo ela lavava. E ela começou a arrumar, começou a fazer comida boa, começou a me cuidar bem. Eu falei, o que está acontecendo com essa mulher? Mas só ela estava aí. Mais ou menos 4, 5 meses sozinho. Aí eu falei, vou desconfiar. Vou lá ver o que está acontecendo. E eu fui para a igreja com ela. E aí fiquei. Eu fumava cigarro, ainda para a época. Fumava uma cálculo, não sei se vocês conhecem. Botava no bolso, andava assim, pastor, obrigado. Desde que eu tinha 3 horas. Ou indo embora. Entrei, estava na igreja, arrancando, soberbo, e nada. E aí, certo tempo, 3 meses depois, mais ou menos uns 3 ou 4 meses depois, num culto, o Senhor me pegou de jeito. E eu entreguei minha vida para Cristo. E quando eu entreguei minha vida para Cristo, naquele dia, irmão, naquele dia, naquele dia, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei nem cigarro, nem maconha, e nunca mais eu cheguei. Aleluia. Mas nunca mais. Foi uma libertação só. Milagre. E por tantos anos eu decidi caminhar com Cristo. Assim como eu era radical na vida, nas coisas erradas, eu comecei a ser radical na busca ao Senhor. Porque eu falei, eu preciso ser um homem, eu quero ser este homem, segundo o coração de Deus. Desde aquele tempo eu já ouvia o que era isso. Me converti, 4 anos depois, estava formado em teologia. E no 6º ano de conversão, eu assumi a minha primeira igreja como pastor presidente. 6 anos de conversão. E aí, irmão, vai dizer assim, mas nunca teve no teu primo, apóstolo. Falando por mim, a minha experiência não é a sua, ok? Você nunca teve no seu trio cristão um dia que você ficou assim, tipo, mais para lá do que para cá? Você alguma vez ficou fraco na fé, você desviou dos caminhos do Senhor? Teve isso? Não. Nunca. Estou falando da minha experiência. Porque foi uma decisão radical. Porque eu já estava no fundo do poço.
Quem está no fundo do poço tem lugar para ir, não? Só? Para cima. E para quem já andou no fundo do poço e viveu o que viveu, sofreu o que sofreu, depois de ser liberto, depois de ser curado, depois de ser restaurado, depois de ter uma nova identidade, se tornar uma nova criatura, e o Senhor fazer um processo limpo da minha vida, quem vai voltar atrás? Quem vai ter dizer assim, vou voltar atrás? Quero viver todo aquele lixo que eu já vivi na vida. Quem vai fazer um negócio desse? Não é? Sim, não quero isso. Hoje, contando aqui para vocês, o Senhor fez tanto na minha vida que hoje tenho uma família toda lotada. O meu filho de 35 a 36 é levita, canta, toca, prega. A minha filha mineira que conhece a mulher. Já viram ela ministrando? Já viram ela ministrando? É fogo ou não? É. 22 anos de idade. Conhece a vida do meu irmão? A palavra dela ela tem uma pilha de Bíblia de todas as versões, praticamente. E ela estuda tudo. E quando ela abre a boca, ela sabe que está falando 22 anos. É possível um jovem viver assim? Não. É nível. É possível. Você está entendendo, pastor? Mas por quê? Porque um homem lá atrás, quando era 24 anos de idade, tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Sua vida era um lixo. A vida era um lixo. Mas ele tomei a decisão de viver uma vida com Cristo, trilhar essa jornada com o Senhor. E eu afetei quem? A vida de quem? Dos meus filhos. Hoje meu filho Gustavo, minha nora Mariane, o meu neto Davi, já tem 16 anos, é baterista, trabalha nos encontros com Deus. Aí a minha filha Milena, o meu genro é guitarrista, serve o Senhor lá em Brusco. Hoje eles estão congregando na igreja Vida de Brusco. Pastor Bruno, não sei se conhece, lá em Brusco. Pergunto porque ele vai perto da minha. E tudo isso mudou. Minha casa mudou. Minha família mudou. Por causa da minha decisão há 30 anos atrás. Você está entendendo quando um homem decide alinhar o seu coração ao coração de Deus? Ele não muda só a sua vida, ele muda a sua casa. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Isso é importante falar porque às vezes nós olhamos e não sabemos os bastidores. Eu estou contando para vocês para mostrar a vulnerabilidade da vida de um homem. E somos até hoje vulneráveis. Mas nós estamos aqui para realmente termos o DNA de um coração de um homem segundo o coração de Deus. E o que é esse DNA? Para a gente fazer uma introdução rápida aqui. O que é DNA dentro da biologia? É a molécula que contém todo o código genético, instruindo o desenvolvimento, funcionamento e características únicas de cada pessoa. Estruturando em uma dupla hélice, e ali armazena informações hereditárias transmitidas de geração em geração, organizadas em 46 cromossomos no núcleo celular. Você já estudou isso na escola? Já não? Ok. Então o que o DNA representa? Representa a essência, a identidade mais profunda e as características que definem quem um homem realmente é em seu íntimo.
Amém? Aí quando nós temos o DNA segundo o coração de Deus, quando falamos segundo o coração de Deus, dentro desta expressão bíblica, está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, abre comigo. 1 Samuel. Está com a Bíblia aí, querido? Quem está com a Bíblia, diga amém. Amém. Quem está com a Bíblia no celular, diga glória a Deus. Porque às vezes não estou com a Bíblia mais. Hoje a Bíblia digital está muito na moda, né? 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel 14. Desculpa. 1 Samuel 13, 14. Samuel, capítulo 13, versículo 14. Samuel falando com Saul, dizendo: agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Vou repetir. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, porque o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Amém? Aqui, este momento, é onde Saul recebe da boca do profeta Samuel aquilo que estaria acontecendo com ele. Aí ele diz: o Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Abra comigo o livro de Atos, capítulo 13. Atos 13. Atos 13, 22 diz assim: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, e fará tudo que for da minha vontade. Nessa escolha de Deus por Davi, nós vamos entender como um homem tem o DNA para ser um homem segundo o coração de Deus. É um homem que decide de verdade obedecer a Deus e viver segundo a sua vontade. Se olhar aqui, a reprovação de Saul foi por causa da sua desobediência. Amém? E que a aprovação de Davi diante de Deus foi porque ele percebeu no coração de Davi que Davi era um homem obediente, que faria o quê? Toda a sua vontade. O homem que faz a vontade de Deus e não a sua. O homem que faz a vontade de Deus é encontrado diante de Deus como um homem segundo o seu coração. Isso me chamou a atenção desde o início da minha conversão, querido. Porque todos nós temos opiniões formadas. Todos nós temos uma história de vida. Todos nós sabemos o que queremos e o que não queremos. Mesmo que seja certo ou errado. Porque nossa vida é feita de decisões certas e erradas. Mas se tem uma decisão no coração do homem que o Senhor percebe, é quando esse coração é obediente. Que esse coração fará a vontade de Deus. Lembra que quando Deus falou para Samuel ir até a casa de Jessé, e ele foi à casa de Jessé,
E os irmãos de Davi começaram a chegar, e ele disse, não é esse. Não é esse. Não é esse. Lembra disso ou não? Amém. O que Deus disse para Samuel? Não atentes para a aparência. Porque porque o homem vê o exterior. O homem valoriza o que é a aparência. Mas Deus vê o coração. Como Deus vê o coração? Viu o coração de quem? Tanto de Saul, como também de Davi. E quando ele percebeu os dois corações, ele viu qual era o coração que estava alinhado ao dele. E qual era o coração que estava alinhado ao dele? O de Davi. Por que de Davi? Porque Davi ele percebeu que tinha um coração que iria obedecer e se submeter à vontade dele. Eu falei, não tem como nós, homens de Deus, estamos aqui, queremos construir a nossa história, a nossa jornada cristã, caminhando segundo a nossa vontade, continuar caminhando segundo a nossa vontade. Mas ao contrário, nós precisamos aprender a morrer para nós mesmos e aceitar a vontade de Deus. E isso se chama, olha para mim, obediência. Saul caiu numa cilada. Ele foi lá guerrear, foi lá guerrear. E Deus disse assim, ó, destrua tudo. Não foi? Destrua tudo. E ele não destruiu. E ele segurou o rei, e ele segurou os despojos, as melhores coisas. E quando Samuel chegou para ele e disse, o que tu fizeste? Não, eu segurei tudo isso para ofertar ao Senhor. E aí o que disse o profeta para ele? É melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, se tem um princípio que atrai o coração de Deus, que inclina o meu coração ao coração dele, o coração do pai ao coração do filho, o que realmente faz a diferença na nossa vida é obediência. É obediência. E ele sabe se nós temos de fato, de verdade, um coração obediente. Porque ele conhece o meu coração. Ele não conhece aqui, ó meu irmão, eu com o microfone na mão, né? Eu posso ficar aqui em terno, sem terno, em inglês, sem inglês, não tem. Posso estar aqui, né? Fazer até as poses de adorador, aí baixo, está entendendo? Deus conhece o meu coração e o seu coração. Aparentemente, para a igreja, nós podemos passar uma imagem, sim ou não? Aparentemente, nós podemos passar uma imagem para a esposa. Aparentemente, nós podemos passar uma imagem para os nossos pais. Aparentemente. Mas tem para alguém que nos conhece, que a nossa aparência é desvendada. Quem é essa pessoa? É Deus. Não tem aparência para Deus, não. Deus sabe a nossa essência. Deus sabe qual é o nosso DNA de verdade. Qual é o nosso DNA? Por isso, esta tarde aqui nós estaremos realmente entendendo como nós precisamos levar a sério a nossa vida cristã como homens que somos. Dentro de uma característica do DNA espiritual, as características daquele que tem o DNA espiritual segundo o coração de Deus é o arrependimento sincero, capacidade de reconhecer os seus erros e confessar, integridade, é buscar fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, é ter amor e compaixão, é tratar o próximo com a mesma graça recebida de Deus sobre sua vida, é submissão à vontade divina, ou seja, priorizar os planos de Deus antes dos seus próprios desejos,
e humildade, que é reconhecer a sua pequenez diante do Deus eterno. Portanto, quando Deus fala conosco na sua palavra, em Atos capítulo 13, versículo 22, eu encontrei Davi. Eu achei Davi. Se Deus achou Davi é porque Deus estava o quê? Procurando. E se Deus procura Davi é porque ele nos ensina que Deus está procurando homem segundo o coração dele. Aí ele olha o pastor Fabrício. Eu encontrei Fabrício, meu filho, um homem segundo o coração de Deus. E aí ele vai para cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós, e ele vai dizer: eu achei Leandro, meu filho, um homem segundo o coração de Deus. E aí eu pergunto: olha para mim, querido, você está sendo encontrado por Deus? Ele está te procurando. E Ele quer te encontrar assim, com o coração segundo o coração dele. Alguém que de verdade não vive de aparência, mas que vive na essência. Porque você pode enganar todo mundo. Eu posso enganar até vocês que estão aqui. Mas não é de vocês que eu tenho que ter temor. É do meu Deus, que vê todas as coisas, que sabe tudo. Eles me conhecem no secreto. Diga para quem está ao seu lado, assim, muito carinho, diga: Deus te conhece no secreto. Quando ninguém está vendo. Quando ninguém está te vendo, irmão. Sabe o que é isso? E ele disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Foi: meu Deus, se eu falar isso para mim, na minha direção, você já imaginou Deus olhando para você, dizendo teu nome, e dizendo: eu encontrei você, eu tenho certeza que você fará toda a minha vontade. O primeiro ponto desta palavra aqui, queridos, não é sobre perfeição, já falei isso lá na frente. Não é sobre perfeição, é sobre inclinação. A exemplo de Davi aqui, ele não foi escolhido por ser impecável. Ele não foi escolhido por ser perfeito. Você conhece a história de Davi, você sabe muito bem que ele falhou, inclusive, como marido, como pai. Falhou ou não falhou? Falhou, querido. Mas porque o seu coração sempre recalculava a rota em direção a Deus, Deus teve misericórdia dele. Você vai ver lá no Salmo 51. Ele não fez como Saul fez quando foi descoberto a sua aparência. Quando Saul disse para o profeta: não, mas pelo menos vai lá e me ouve diante dos anciões. Caminhe comigo como se nada tivesse acontecido. Fecha o olho, abre o olho, fecha o outro. Faz de conta que nada aconteceu. Se precisar, te dou até um suportinho. Né? Não foi assim que Davi agiu. Davi rasgou suas vestes. Lembra disso? Não. Rasgou suas vestes, se vestiu de pano seco, jogou cinza sobre sua cabeça e se arrependeu e disse o quê? Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Quem é este homem que tem o DNA de um homem segundo o coração de Deus? É aquele que tem um coração de obediência, que vai fazer a vontade de Deus, mas que dá importância para a presença de Deus na sua vida. Se nós não dermos importância a isso, é importante a presença de Deus na sua vida, irmão. Amém. É importante. Se é importante, amados, nós temos que realmente não viver só de aparência, mas praticar isso todos os dias.
Aí você sabe, além de oração, meditação na palavra, estar na célula, estar no culto, mas é por aí onde você anda, aonde o pastor não está te vendo, aonde ninguém da igreja está te vendo, aonde você está lá no meio dos colegas, você está entendendo? Quantas vezes eu contei minha história aqui, quantas vezes eu me encontrei com amigos lá daquelas paradas todas, e aí eles diziam, e aí? Vamos nessa? Eu falei, não quero, eu sou outro hoje. Ah, o que é isso? Daí eles me começaram a chamar. Naquela época, os meus amigos, começaram a me chamar de pastorzinho, começaram a profetizar na minha vida. Aleluia! Aí o pastorzinho, eu ficava bravo com eles na época, estavam tirando sarro de mim, mas eu não negociei, porque eu não tive vontade? Não, eu tive vontade, pastor. Eu tive vontade, porque a tentação, mas eu tive uma convicção no meu coração e a decisão de não recuar. Homens segundo o coração de Deus não são aqueles que nunca caem. Às vezes nós ficamos muito cobrando de nós mesmos, porque às vezes nós caímos em algumas coisas, erramos durante o dia. Às vezes não é naqueles pecados bravos, mas às vezes com uma atitude, com uma palavra que não deveríamos dizer, ou com algo que nós não deveríamos ver na televisão, na internet, ou na rua, uma moça bonita passando. Ou você não tem esse tipo de tentação? Conta aí, irmão, não precisa contar nada. A gente se converteu, Pedro. Está entendendo? A gente se converteu, amém? Amém. Mas o mundo está aí. O que nós fazemos diante daquele momento que nós somos tentados a fazer aquilo que nós já fazíamos lá fora antes? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa decisão naquele momento? Como é que eu vou blindar o meu coração e a minha mente para não cair nas mesmas ciladas que eu já caí lá anteriormente? Então, não é aqueles que nunca caem, mas é aqueles que não conseguem viver longe da presença do Pai, mesmo depois da queda. Porque às vezes a gente erra, irmão. A gente erra na forma que vai tratar a esposa, na educação do filho. Às vezes a gente é muito duro na hora de corrigir o filho. Às vezes nós erramos em alguns momentos. Estamos no carro, às vezes alguém fecha a gente no meio da rua, ou passa pela frente, ou faz alguma coisa que nós não gostamos. Ou você é aquele que você nunca erra nenhum dia. Tem momentos que você erra, sim ou não? Sim. Por mais mínima pedra que seja, você tropeça. Seja por questões mínimas. Mas o que é aquilo ali? É uma queda? Entretanto, aquele que tem o coração alinhado ao coração de Deus, ele não consegue ficar longe do Pai, mesmo depois da queda. Ele faz como Davi, se prostra diante de Deus, rasga suas vestes, se enche de cinzas e começa a calar. São atitudes de um homem que tem o coração quebrantado. O segundo ponto, o primeiro ponto qual é? Não é sobre perfeição, é sobre inclinação. Aonde o teu coração está inclinado, não. A Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, ali vai estar o quê? O teu tesouro. Se Deus é o teu tesouro, aí o teu coração vai estar lá. O teu coração vai estar inclinado ao coração dele. Segundo ponto, a marca da obediência. Já falei isso aqui. Marca da obediência. E quando a gente fala de marca da obediência, a gente está falando
da vontade própria versus vontade de Deus. Como é difícil, irmãos, nos dias de hoje, o crente, o homem, a mulher, tanto faz. O crente, ele abortar aqui a vontade própria para eleger para a sua vida a vontade de Deus. Sabe o que é ser um homem segundo o coração de Deus? É substituir o eu quero. É substituir o eu quero pelo que Deus quer. Não é o que eu não quero. Mas que não é mais o que você quer para você, mas o que Deus quer para você. Ah, eu quero isso. Não é o que você quer. Não. É o que Deus quer. Porque a Bíblia diz que é Ele que sabe quais os pensamentos que Ele tem sobre nós. Pensamentos de paz e não de mal, para buscar o futuro que vocês desejam. Ele diz, os seus caminhos não são os meus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, é Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, se Ele sabe, você reconhece, vamos lá, você reconhece que Deus sabe o que é melhor para você? Amém. Você reconhece isso? Amém. Então, o que é melhor? Vamos lá. É a tua vontade ou é o eu quero ou o que Deus quer? O que é melhor? Deus quer. O que Deus quer. Segundo Romanos, a vontade de Deus é o quê? Perfeito e agradável. Hã? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa às vezes? Não. Às vezes é. Às vezes é. Agora a tua vontade é perfeita? Não. E a tua vontade é agradável para você? Dentro da tua alma, às vezes é. Mas aquilo que é agradável a Deus, irmãos. Aquilo que é agradável a Deus. Agradável para mim pode ser, porque alimenta um prazer, alimenta um desejo da carne. Está entendendo? Aí pode ser agradável. Mas agradável aqui é aquilo que agrada a Deus. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus afirma que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo. Isso é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele declara o quê? Que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é renúncia da própria vontade. Ele está dizendo, eu não vivo mais, não é mais o que eu quero, mas é o que Deus quer na minha vida. Por quê? Porque não é mais eu que vivo em mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim e em você, vamos lá, aonde você tem levado Cristo? E sabe, claro, não é aqui, é só lá em Itajaí. E quando você for num lugar e crê que não vai, Cristo vai junto com você. Quando você está na internet vendo algo que não deveria ver, ou na TV assistindo um filme que não deveria assistir, que filme que você não deveria assistir? Filme de sexualidade, de sexo, pornografia, está entendendo? Como criança. Agora está entendendo? Quando você está na frente da TV vendo algo assim, saiba que Cristo está vendo junto contigo. Por quê? Porque é Cristo que vive em você. Aonde eu tenho levado Cristo? Comigo. Está vendo? Isso me constrange, irmão. Isso constrange a minha vida, porque Cristo, a Bíblia diz assim, através do apóstolo Paulo, se eu tomei uma decisão por Cristo, não sou eu mais quem vive. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais a minha opinião que
prevalece. Não é mais as minhas vontades que prevalecem, mas é aquilo que Cristo quer para mim. Irmão, só isso já resolveu tua vida. Está entendendo? Isso é tão importante nós entendermos isso para que a gente pare de ficar tropeçando. Sabe? Tem o teste do escondido. Você sabe o que é o teste do escondido? Não. Você sabe o que é o teste do escondido? Eu vou te dizer o que é o teste do escondido. É quem você é quando ninguém está te olhando. Quem você é quando ninguém está olhando. Quem eu sou quando o pastor não está me vendo, a minha esposa não está me vendo, os meus filhos não estão me vendo, ou os meus pais não estão me vendo? Quem você é quando o teu líder não está te vendo? O coração de Deus, amados, ele é atraído pela integridade no secreto. Está entendendo? O coração de Deus, ele é inclinado ao nosso coração quando nós, mesmo ninguém vendo, nós temos intimidade com Ele. Nós temos integridade. Nós continuamos sendo íntegros, retos, santos na presença dele, mesmo ninguém vendo. Amém? Porque esse é o teste do escolhido. É quando ninguém está te vendo quem você é. Terceiro ponto. O coração quebrantado. No Salmo 51, versículo 17. Quer abrir comigo ao texto? Salmo 51. Salmo 51. Versículo 17. Na oração que Davi está fazendo, a Deus ele diz: o sacrifício que desejas é o espírito quebrantado. Não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Este coração quebrantado é a quebra do orgulho. Nós, homens, mais do que as mulheres, somos apoiados muito no nosso orgulho como homens. Pode ver que desde cedo, não sei se você já ouviu alguma vez alguém dizer assim, que homem não chora. Alguma vez alguém já falou isso para ti? Que homem não chora. Deixa de ser menina. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser marica. A Bíblia diz que o sacrifício que Deus aceita é de um espírito quebrantado. Só que essas palavras, às vezes, que nós recebemos lá atrás, afetou a nossa identidade. E o homem ouviu isso, que ele tem que ser forte em todo tempo. Que o homem tem que aguentar esse tempo. O homem não pode nem sequer demonstrar suas emoções. Por isso que um homem, muitas vezes na igreja, pastor Fabrício, tem dificuldade de chorar. O homem tem dificuldade de se quebrantar na igreja. Você vê as mulheres todas quebrantadas. Olha, você vê a mulher está pegando fogo. E os homens tudo. Tudo não, né? Foi uma boa parte. Foi uma mosca. Coração duro.
Ou é só, já observei isso, é só no Itajaí que é assim? Não? Você acabou de dizer uma palavra do início lá, né? Eu lembrei que agora. Eu vejo por mim, porque eu me converti depois da minha esposa. Por que eu não me converti antes? Por quê? Orgulho. Por que eu fiquei 3, 4 meses lá, congregando, indo na igreja, mas levei 4 meses, acho que uns 4 meses para me converter? Por quê? Por quê, irmão? A minha esposa, o primeiro culto que ela foi, ela aceitou Jesus, já aceitou Jesus. E eu levei 4 meses na sala. Por quê, irmão? Orgulho. Nós fortalecemos muito o orgulho, temos dificuldade, inclusive, de expressar nossas emoções, porque lá atrás já falaram para nós não fazermos isso. Por isso eu quero desafiar vocês aqui a ter uma atitude nessa tarde. Primeiro, feche os teus olhos. Para nós sermos um homem segundo o coração de Deus, nós temos que ter o DNA deste homem, que é a essência, a identidade. E para isso o nosso coração precisa ser encontrado um coração inclinado ao coração de Deus. E o coração inclinado ao coração de Deus é o coração que obedece a Deus, renunciando às suas próprias vontades para absorver a vontade de Deus. É aquele que morre para si mesmo, para que Cristo viva em você. É aquele que de verdade sabe que não é perfeito, mas seu coração continua inclinado a Deus. É aquele que a sua marca é a obediência. É aquele que tem um coração quebrantado perante o Senhor. Um coração de adorador. Um coração que busca o Senhor com intencionalidade e de verdade. É um homem que não quer viver na aparência. É um homem que olha para a sua vida e diz: eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como esposo, e eu preciso melhorar como líder dentro dessa igreja. Eu preciso melhorar como um homem nessa sociedade. Até aqui, neste momento, em alguns aspectos da minha vida, eu estava vivendo de aparência. Mas agora aqui, eu quero desafiar você a abandonar esta máscara da aparência. E a partir de hoje buscar de verdade uma amizade real e íntima com o Espírito Santo. De tudo que você ouviu aqui, até aqui neste momento, aquilo que o Senhor quer gerar na tua vida é essa identidade de homem segundo o coração de Deus. Mas para isso eu e você precisamos arrancar de nós esta máscara.
Não vale a pena viver de máscara. Não vale a pena viver escondendo as coisas da esposa. Não vale a pena viver escondendo as coisas dos filhos. E os filhos escondendo dos pais. O Senhor está dizendo, eu te conheço. Eu sei exatamente quem você é. Eu sei se você me busca de verdade. Eu sei se você é obediente de fato. Eu sei se o teu coração está inclinado ao meu coração. E se porventura, nessa tarde aqui, você talvez seja encontrado com essas deficiências, Deus quer mudar isso. E Deus pode mudar isso. Mas Ele não pode fazer o que eu não deixo fazer. Ele não pode fazer o que eu não reconheço que precisa ser feito. Então Ele está dizendo, você precisa tomar a decisão esta tarde de retirar essa máscara. E retirar essa máscara. Para você viver a identidade de Deus. Para você viver essa essência. Para que de verdade você seja um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não pode usar máscaras. Máscara da santidade, máscara da obediência, máscara da submissão, máscara da aliança. Não. Eu preciso de fato ser. E eu quero que você olhe para dentro de você. O único que conhece o teu coração é Deus e você. O único que sabe que máscara é essa é Deus e você. Eu quero te convidar a fazer uma oração com o Espírito Santo neste momento. Fazer uma oração, queridos. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser orar onde você está, se quiser vir aqui para o altar, isso vai ficar a critério seu. Mas eu quero que você faça uma oração sincera diante de Deus. Porque o diabo, ele opera naquilo que está no oculto. Ele fortalece aquilo que está no oculto. Ele ganha forças aonde a verdade não está. Ele ganha forças aonde a mentira prevalece. Mas hoje nós vamos anular todas as ações de Satanás contra nós. Nós hoje vamos aqui declarar a derrota dele contra nós. Porque eu não quero mais viver com essa máscara. Você não precisa ter máscara de super-herói que você aguenta tudo, que você é forte para tudo, que você faz tudo sozinho se precisar. Nós vamos tirar as máscaras que nós temos para que a gente possa viver essa identidade do Senhor, que é ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que vai sair aqui dizendo, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Amém? Vamos orar, queridos? Glória a Deus. Pode orar, queridos. Ele vai colocar um louvor. E nós vamos tirar. Para tirar isso, nós precisamos quebrar o nosso orgulho. E nós precisamos assumir a posição de humildade diante do Senhor. É algo tremendo, Deus.
tremendo quando Deus tem esse espaço na nossa vida. E nós quebramos o nosso orgulho e aceitamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Aleluia. Por isso eu quero convidar você a estar fazendo esta oração. Você pode fazer de onde você está, você pode vir aqui para o altar. Mas eu convido você a orar, queridos. Eu vou dar esse espaço para você orar ao Senhor agora. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na manturando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como da manturada. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao
Vem, Espírito Santo, e traz a forma que nós precisamos usar. Ajuda-nos a encontrar onde estamos usando máscara. Espírito Santo, quebrando o nosso coração e nos leva a entender aquilo que precisa ser curado, liberto, restaurado em nossas vidas. Meu Deus, nós não queremos andar como Saul, que rejeitou o Senhor quando desobedeceu e que preferiu andar na aparência. Mas queremos andar como Davi, que mesmo sendo imperfeito e quando tropeçou e caiu, ele se quebrantou na tua presença, Senhor, meu Pai, se arrependendo de joelhos. E o Senhor teve misericórdia dele. Por quê? Porque Davi foi encontrado como um homem segundo o teu coração. E o homem segundo o teu coração não é um homem que valoriza a aparência, mas é um homem que decide, Senhor meu Deus, renunciar à sua própria vontade para a vontade do Senhor. É um homem que diz não para o eu quero e diz sim para o que Deus quer. É um homem que decide obedecer independentemente das circunstâncias. É um homem que tira a sua máscara para ser um marido de verdade, para ser um pai de verdade. É um homem que tira a sua máscara para ser realmente, meu Deus, Pai, um homem que tem a tua essência, um homem que tem a tua unção, um homem que tem a tua autoridade, meu Deus, e que abençoa a sua casa, que abençoa a sua família, assim como tu fizeste na minha vida, lá 30 anos atrás, quando eu tomei a decisão de me entregar diante do Senhor. O Senhor não mudou somente a minha vida, o Senhor mudou a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos. O Senhor mudou a vida de gerações, Pai. E aqui a vida dos teus filhos vão mudar, e já tem mudado, mas não é só deles não. Então as suas gerações vão mudar, as suas gerações irão mudar, as suas casas serão curadas, as suas casas serão restauradas, suas famílias estarão ao redor da sua mesa, sua casa será frutífera. Em nome de Jesus, eu estou a obra do diabo, com setas malignas, com dardos inflamados, para trazer morte, para trazer destruição, para trazer opressão. Eu repreendo na autoridade do teu nome e quero declarar aqui que esses homens que estão ouvindo esta palavra são homens que assumem uma posição diferente. São homens que não vão viver como outros homens, como os outros homens vivem, mas são homens que vão viver como homens que temem ao Senhor, homens que vão andar em santidade, em obediência, em fidelidade, em aliança, homens segundo o teu coração, homens que decidiram tirar suas máscaras para não viver de aparência, mas homens que vão viver de verdade, na essência do Senhor. Em nome de Jesus, aqui cai por terra toda mentira, aqui cai por terra toda falsidade, aqui cai por terra toda rebelião, aqui cai por terra em nome de Jesus todo pecado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Eu quero que você se coloque em pé. Você pode se colocar em pé? Vai lá. Se coloque em pé, Jesus. E você vai dizer, amém? Diga, eu sou este homem. Eu sou este homem. Diga, eu sou este homem. Eu sou este homem. Segundo o coração de Deus. Segundo o Eu quero que coração você de Deus. repita isso, queridos, com intensidade e crendo nisso. Amém? Diga, eu sou este homem. Eu sou este homem. Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Vocês entenderam? Amém. Tem algo complexo aí? Tem algo que é difícil de entender? Não. Eu digo muito isso. O Evangelho é simples.
O Evangelho é simples. Para um homem que decide viver o Evangelho, obedecendo a Deus, renunciando à sua vontade e absorvendo a vontade de Deus para a sua vida, tendo um coração sempre inclinado ao coração de Deus, este homem será frutífero e próspero por onde caminhar. Você está entendendo? Aleluia. Amém? Deus Aleluia. abençoe vocês, pastor, por favor. É contigo? É? Obrigado. Esse cara é bonito. Amém, glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas no Senhor Jesus. Agora nós vamos ter um intervalo, né, pastor? 4h30. Vamos reiniciar novamente ali às 18 horas. Às 17? Então tá bom. Uma horita, né? Agora nós podemos ter aquele papo mais pertinho, né? Essa oração, tirar alguma dúvida. Aproveite esse tempo agora. Deus abençoe.